livro de Apocalipse é profético e não histórico. Aqui temos algo muito importante. Quando nós vamos entender as figuras que são apresentadas no livro, nós temos que ter em mente que tudo aquilo que é anunciado no livro só pode ser considerado como algo que vai acontecer após o ano 90 depois de Cristo, porque o livro é profético. Então, às vezes, nós podemos cometer o erro de ler o livro e entender as coisas que já haviam acontecido. Por exemplo, entender que o livro está mostrando Jesus nascendo da Virgem Maria, por exemplo, e que Jesus é arrebatado para o trono de Deus. Em nenhum momento o livro de Apocalipse mostra isto, porque ele não mostra coisas que datam o período anterior ao ano 90, quando o Senhor se apresentou para João, a fim de que lhe revelasse as coisas que deveriam acontecer. Isso é uma norma, uma regra que devemos ter. Bem, eu quero usar como exemplo o capítulo 12 de Apocalipse. Nós encontramos ali a figura de uma mulher grávida e um dragão. Às vezes nós vamos encontrar muitas teorias sobre a mulher grávida e o dragão. Devemos eliminar da nossa consciência, da nossa mente, que o que nos é mostrado no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher grávida e o dragão, se referem a qualquer evento que aconteceu antes do ano 90 depois de Cristo. Seguindo esta regra, o livro é profético. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas que devem acontecer. Nesse capítulo 12, nós encontramos, capítulo 12 de Apocalipse, o momento em que há uma batalha no céu e que Satanás é expulso. Agora a pergunta que eu faço: no ano 90 depois de Cristo, Satanás já tinha sido expulso do céu? Será que o diabo hoje tem acesso ao céu? O que nós podemos responder sobre isso? A verdade é que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais de maldade nas regiões, o que diz o apóstolo Paulo no livro de Efésios? Nas regiões celestiais. Significa que hoje ainda o diabo tem acesso às regiões celestiais. É o que está escrito na Bíblia. Algo que está ali escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O que eu estou tentando dizer com isto? Eu estou tentando dizer que dentro do contexto do livro de Apocalipse vai chegar o momento em que Satanás será expulso definitivamente das regiões celestiais. Isto ainda não aconteceu. Isso é o que vai acontecer após o arrebatamento. E aí o diabo sim vai ser expulso das regiões celestiais. As regiões celestiais, como nós já vimos aqui neste programa, fazem parte do céu de Deus. E o céu de Deus encontra-se na esfera espiritual. Todos os seres espirituais, os anjos e até mesmo os demônios, se encontram hoje na esfera espiritual. Então, as regiões celestiais que o apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Efésios é o mundo espiritual. E são regiões específicas, né? Como aqui, por exemplo, em Porto Alegre. Ele tem muitas regiões diferentes da nossa cidade. Tem regiões que têm presídios, você sabia disso? E que pessoas que cometeram delitos estão lá presos. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem outras regiões onde tem plantações, outras regiões onde tem pessoas vivendo à beira do nosso lago aqui do Guaíba, que nós chamamos de Rio Guaíba, né? E tem regiões diferentes. Tem regiões que têm prédios. Bom, eu estou falando aqui o que todo mundo já sabe. Mas o que eu estou tentando dizer?
que nas regiões celestiais, no mundo espiritual, nós encontramos lugares diferentes. Nós não conhecemos bem isso porque a Bíblia não vai muito a fundo nessa questão. E o livro de Apocalipse nos mostra que vai chegar a hora em que os demônios serão expulsos das regiões celestiais. E nós encontramos esse registro no capítulo 12 de Apocalipse. E se nós entendermos que o livro de Apocalipse é um livro profético e não histórico, então nós vamos entender corretamente que, datado do ano 90 depois de Cristo, que foi quando João recebeu a revelação daquelas coisas anunciadas no livro, quando João recebeu a missão de escrever o livro e de nos entregar, nós como igreja, nós vamos descobrir então que naquela ocasião de João, depois da morte de Jesus na cruz, muitos anos depois, o diabo ainda não tinha sido expulso das regiões celestiais. Coisa que não aconteceu até hoje. Que Deus nos abençoe e nós possamos então entender esse passo aqui, que é o livro de Apocalipse é profético e não histórico. Então está escrito Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.